Vamos lá. Na semana passada, a gente abordou Michel Foucault, né? Nós vínhamos nessas últimas semanas abordando esse começo, esse princípio, digamos, da sociologia contemporânea, que eu meio que organizei com a minha própria cabeça, né? Não tem uma ordem cronológica, mas sim uma ordem mais, digamos, de facilidade de entendimento. E a gente abordou lá no comecinho da sociologia contemporânea, nosso queridíssimo Zygmunt Bauman, né, vendo lá o mundo líquido e a ideia dessa teoria, digamos, dessa vida líquida que ele tem. E na semana passada nós abordamos Michel Foucault, né, com principalmente abordagem sobre as relações de poder em relação à sua sociologia, seu estudo da sociedade. Hoje, especificamente, nós abordaremos nosso querido Pierre Bourdieu, dando continuidade a essa sociologia contemporânea, e a gente vai aprofundar um pouquinho no seu pensamento e nas suas bases, digamos, sociológicas aí, né? Bem, Pierre Bourdieu, como o próprio nome já diz, é um francês que viveu grande parte de sua vida no século XX, né? E 2 aninhos aí do século XXI, 2001, 2002. E é uma das figuras mais importantes que nós temos em relação tanto à sociologia quanto à antropologia e filosofia também desse século XX, né? Um dos nomes, uma das figuras mais importantes desse século XX aí, nos estudos das ciências sociais. Bem, Pierre Bourdieu, que inicia os seus estudos, digamos, lá na década de 1950, 1960, com os seus primeiros livros, que foram só publicados bem mais tarde no Brasil, em 2007, por exemplo, A Distinção, que é um livro de 1970, foi publicado no Brasil mais tarde, em 2007, Dominação Masculina e as questões de sociologia aí. Bem, Bourdieu, é importante nós citarmos que ele vai, digamos, flutuar entre as diversas vertentes da sociologia clássica, com o pensamento de Durkheim, Marx e Weber. Ele vai dizer, em princípio, digamos, como até um princípio sociológico da sua abordagem à nossa sociedade, de que você não necessariamente deve unicamente partir de uma análise, de uma teoria sociológica em si. Ou seja, você pode sim, e inclusive é algo super positivo, você abordar todas elas. Ou seja, você não precisa necessariamente seguir uma teoria de um determinado pensador sociológico, mas sim você deve englobar todas elas no seu pensamento e analisar com base nessa, né? A partir desse contexto, nós podemos visualizar a influência que tem no pensamento de toda essa sociologia clássica, né, composta por Marx, Weber e assim por diante. Bem, então nós vamos visualizar nessa aula que a sociologia, que o pensamento social, pensamento sociológico de Bourdieu, ele é formado exatamente a partir de Durkheim, de Marx e de Weber, e que ele vai exatamente viajar entre esses pensamentos, certo? Bem, sua primeira principal característica sociológica é a postura que ele tem em relação à abordagem social, que ele mesmo denomina de construtivismo estruturalista. E aí a gente chega já em um conceito meio complexo, né? Bem, para a gente analisar o significado desse construtivismo estruturalista, nós pegamos as palavras, digamos, o conceito por si só, e nós definimos ele com base na definição do dicionário propriamente dita, né? Bem, o que é o construtivismo? É algo que se constrói, certo? Que passa, portanto, por uma construção. E estruturalista significa que existe uma estrutura dentro dessa construção. Ou seja, é uma construção com bases estruturais, certo? Bem, ele vai retirar esse conceito, digamos, de um outro conceito que ele vai nomear de estruturas estruturantes. E aí a gente chega a um impasse. Que diabos Bourdieu está falando? Bem, o que significa? Vamos simplificar tudo isso. Basicamente, ele vai dizer que o ser humano ele é uma construção da estrutura social que é desenvolvida socialmente. Como assim? Bem, basicamente,
ele vai trazer à tona o pensamento de Durkheim. Durkheim vai dizer que os indivíduos que o comportamento individual é pré-determinado pela sociedade na qual o indivíduo se encaixa. Ou seja, o indivíduo é uma construção da sociedade. Ponto. Esse é o pensamento de Durkheim, certo? Para Bourdieu, vai ser mais ou menos a mesma ideia. Só que ele vai dizer que, além disso, a sociedade é desenvolvida pelo próprio sujeito num contexto social. Ou seja, a sociedade, ela cria, digamos, ela constrói estruturas sociais que determinam as atitudes dos sujeitos, que determinam o comportamento dos sujeitos dentro da própria sociedade. Ou seja, nós temos mais ou menos aquela velha ideia empírica até do contrato social de Rousseau, né? Rousseau vai dizer que os seres humanos, quando se relacionam entre eles criam contratos sociais que impõem limites dentro dessas relações sociais. Certo? Esses limites vão, basicamente, denominar, digamos, vão impor o que é certo e o que não é dentro de determinada relação social. A partir dessas relações sociais, se formam grupos que têm em si a ética e a moral definida através daquele contrato social, portanto, através daqueles limites impostos, né, aqueles limites criados. E, dessa maneira, nós temos a formação de grupos sociais. Esses grupos sociais vão criar a sociedade como um todo e, portanto, determinar o comportamento do indivíduo dentro dessa sociedade. Certo? Ou seja, nós temos uma abordagem aí próxima já da ideia de Durkheim, mas que ele vai trazer à tona uma nova visualização, uma vez que ele vai dizer que as relações sociais que compõem esse mundo, esse contexto, né, que compõem a própria sociedade por si só, as relações sociais são dialéticas. E quando a gente traz a dialética à tona, quando a gente utiliza esse conceito de dialética, nós lembramos de quem? Primeiro ponto, na filosofia de Platão, ou de Sócrates, né, em que Sócrates vai criar a dialética socrática, o método socrático, e nós lembramos na sociologia de Marx, em que ele vai criar a famosíssima, né? Esqueci agora. A dialética marxista, né? O materialismo histórico dialético. Materialismo histórico dialético. Bem, com base nas ideias de Platão, então, de Sócrates, do método socrático, da dialética socrática, e por um outro lado, do pensamento marxista com o materialismo histórico dialético, nós percebemos que o pensamento de Pierre Bourdieu traz em si influências dos dois. Uma influência filosófica e uma influência marxista, portanto. Né? Bem, frente a isso, o que nós podemos entender dessa realidade de construtivismo estruturalista quando nós falamos que as relações sociais são dialéticas? Quando nós falamos de dialética, nós falamos de diálogo, nós falamos de contraponto, sobretudo, né? Contraposição. Bem, quando nós trazemos à tona isso, nós inferimos que existem, digamos, diversos grupos sociais, diversas instituições sociais que contrapõem entre si, que dialogam entre si e, basicamente, constroem a sociedade a partir desse diálogo, a partir exatamente desses contrapontos. Ô, professor, tá difícil pra cacete, eu não tô entendendo nada. Espera aí, vamos simplificar. O que significa nós dizermos que o diálogo nada mais é que contraposição e, portanto, as relações sociais do construtivismo estruturalista são dialéticas. Tem por si um contraponto. Bem, nós podemos dizer, por exemplo, que no pensamento marxista existem duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. E elas dependem uma da outra a partir de suas, digamos, seus objetivos antagônicos, certo? Uma quer o lucro e outra quer sobreviver.
Basicamente, nós temos relações sociais, portanto, no pensamento marxista, dialéticas. Elas têm entre si um contraponto e elas colocam na prática um diálogo que vai fomentar as transformações sociais. Ou seja, a sociedade ela é composta, portanto, de diálogo, de contrapontos. Se a gente pegar Platão, ele vai dizer exatamente que é a partir dos contrapontos, que é a partir das dúvidas, que é a partir dos questionamentos, que os seres humanos vão chegar à verdade absoluta. Sócrates, né? Platão vai escrever, vai desenvolver essa ideia. Ou seja, quando nós abordamos esse pensamento de Pierre Bourdieu, e ele vai dizer que as relações sociais no nosso mundo, elas são dialéticas, está incluso a ideia, portanto, de que nós temos várias classes sociais que dialogam entre si, que conversam entre si, criando a própria sociedade como si só. Por si só. Ou seja, essas estruturas sociais que nós temos na nossa sociedade, elas são socialmente desenvolvidas a partir das relações sociais. Só nisso que eu tratei, com base no construtivismo estruturalista de Bourdieu, nós já percebemos aqui a influência de Durkheim, com a ideia de que as estruturas sociais podem sim influenciar o comportamento individual, ou seja, a sociedade pode sim determinar as ações dos indivíduos dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, nós vimos a influência de Marx, quando nós vimos a contraposição das determinadas classes sociais, ou seja, o diálogo entre elas, que forma a sociedade por si só. E, ao mesmo tempo, nós vemos a influência de Weber. Por quê? Porque Weber vai nos dizer que as relações sociais elas são subjetivas, sobretudo. Ou seja, que cada indivíduo ele percebe a sociedade de acordo com as suas relações sociais. Ele percebe o que vai, digamos, ele percebe a ética, a moral, ele percebe tudo, a própria sociedade, de acordo com as suas relações sociais. Ou seja, o que você fizer, Ricardo, para mim não vai ser o mesmo que a minha esposa fizer para mim. Se a minha esposa falar que me ama, não vai ter o mesmo contexto, a mesma impressão, o mesmo tamanho, digamos, se você disser que me ama. Né? São coisas distintas. Ou seja, a sociedade ela é também subjetiva. As relações sociais, elas importam, porque elas constroem a sociedade por si só. Então, nós temos a influência dos três grandes sociólogos clássicos dentro desse pensamento de Pierre Bourdieu, dentro dessa postura que ele vai ter em relação à análise da sociedade por si só. Né? E aí, frente a tudo isso que nós abordamos aqui, frente a esse construtivismo estruturalista, nós temos a ideia de Pierre Bourdieu, que ele vai desenvolver, de que a sociologia ela serve como uma ciência de combate. E ele vai preservar, ele vai defender a ideia de quebra da noção de neutralidade. Por quê? Essa noção de neutralidade ela era muito difundida durante os séculos XIX e o começo do século XX, com o positivismo, com algumas, digamos, teorias, com algumas análises sociais que vão defender a ideia de neutralidade, de que o cientista social ele deve ser neutro. Ele não deve, digamos, defender nenhum lado, ele não deve... Bem, Pierre Bourdieu vai ser totalmente contrário a essa ideia de neutralidade, dizendo que a sociologia ela serve exatamente para combater. Para combater o quê? Para combater a pobreza, a miséria, a desigualdade social. Ou seja, a sociologia ela serve como uma ciência, estuda a sociedade e que busca transformar essa sociedade ao longo do tempo em uma sociedade mais justa, mais igualitária. Certo? Ou seja, a sociologia é uma ciência de combate acima de todas as outras, certo? Nesse quesito. Bem, seus principais objetos de estudo são os conceitos de campo, hábitos e capital que a gente vai estudar já. Bem, frente a isso, nós visualizamos que, assim como os nossos outros sociólogos anteriores, nós vamos visualizar Pierre Bourdieu criando conceitos
para justificar, para, digamos, englobar o seu estudo da sociedade por si só, que vai, inclusive, parecer que vai ter bases do que a gente acabou de abordar, de Marx, de Durkheim, de Weber, e assim por diante, né? E que vai dialogar, Bourdieu vai dialogar com Foucault na ordem e nas relações de poder, vai dialogar com Bauman na realidade da vida líquida de Bauman, e assim por diante, né? Nós visualizamos esses grandes sociólogos do século XX e também XXI, se a gente for colocar em prática, né? Até porque Bauman morreu faz 3 anos, Bourdieu morreu faz um pouquinho mais de tempo, Foucault já morreu no século XX, então, basicamente, esses sociólogos eles vão dialogar entre eles, trazendo à tona um debate, né, que vai ser fomentado por esses sociólogos, vai ser alimentado por esses sociólogos, um debate que aborda diversas esferas da sociedade. Então, enquanto o Bauman vai estar falando das relações sociais, dos laços sociais, de um outro lado, Bourdieu vai estar falando muito mais, digamos, uma abordagem do indivíduo em si, de como ele tenta se encaixar dentro da sociedade. E, por um outro lado, o Foucault vai estar falando de poder, poder e poder, né? Relações de poder. Bem, frente àquilo que nós abordamos, de uma ciência que visa o combate, né? Uma ciência de combate, e não uma ciência passiva, ele vai criticar, portanto, a desigualdade social. E a principal esfera em que o estudo de Pierre Bourdieu vai abordar é exatamente essa desigualdade social, certo? Bem, o primeiro conceito que a gente estuda é o conceito de campo. Que diabos é campo? Né? Bem, Pierre Bourdieu vai definir o campo como local simbólico onde a dialética é colocada em prática. Então vamos lá. O que é dialética mesmo? Dialética é diálogo, contraponto, certo? Contraposição. Nesse quesito, esse campo é um local onde vai ocorrer o diálogo, onde vai ocorrer a contraposição de ideias na prática. Porque, na teoria, elas ocorrem nas escolas, elas ocorrem em diversos locais. Na prática, vai ser exatamente no campo, certo? Bem, nesse campo, nós podemos visualizar as lutas pelas representações. Representações essas que vão embasar, digamos, determinado cenário, determinado ideário social. Determinado grupo social vai ser representado de alguma maneira. Por exemplo, como que nós representamos um estudante? Um estudante está sempre vestido com calça no meio da bunda, está lá com moletom folgado, ele está lá com, sei lá, mochila nas costas. É uma representação que nós temos do universitário, do estudante, certo? Bem, isso aqui vai ser formado a partir de uma imagem, certo? Que essa própria classe social, que esse próprio grupo social vai passar, certo? Bem, ou seja, ele vai dizer que existe um constante conflito visando o estabelecimento de valores, regras e normas e do ideal ético e moral também dentro desse campo. O grupo social, nesse campo, nesse local simbólico, ele vai entrar em conflito a partir da dialética, a partir do contraponto, do diálogo, portanto, né, para estabelecer um valor, uma norma social, uma regra social, construindo assim a ética e a moral de determinado grupo, certo? E aí nós visualizamos também nessa ideia de campo a divisão entre classes ou fração de classe, um subgrupo de classe que vai disputar nesse local simbólico. Tá difícil, né? Bem, quando a gente fala classes sociais, nós estamos falando, por exemplo, de burguesia e proletariado na visão de Marx. Mas Bourdieu vai visualizar que, no nosso contexto mais contemporâneo, nós dividimos apenas nessa realidade, por exemplo, de burguesia e proletariado, ou de classe A, B, C, D e E, que é a nossa divisão de classes atual,
vai ser um pouco simplista. Ele vai dizer que existem frações de classe ou subgrupos de classe. Se nós pegarmos lá no conceito marxista, ele vai dizer da classe operária. Mas se nós trazermos esse pensamento de Marx para hoje em dia, e a gente falar classe operária, a gente está falando de quem? Porque todo mundo trabalha, todo mundo é operário. Então a gente está falando de quem? Classe operária. Bem, e aí a gente tem a leitura de subgrupos da classe. Quando a gente fala de classe operária, nós podemos falar do grupo social, a fração social dos trabalhadores do supermercado Avenida, dos empacotadores. E a gente tem outro grupo social que é dos repositores de estoque. Nós temos outro grupo social que é fora do mercado Avenida, os professores. Outra fração dessa classe social, outro grupo dessa classe operária, que vai ser os médicos. Os médicos são uma fração de classe, uma fração do operariado. Os professores são uma fração do operariado. Os empacotadores e repositores de estoque são uma fração do operariado. Ou seja, hoje em dia, num contexto mais atual, contemporâneo, nós temos divisões dentro de determinada classe social. É muito simplista nós dividirmos essa classe social atual em classe A, B, C, D e E. Porque dentro de cada classe, dentro da classe E, por exemplo, nós temos uma enorme gama de frações de classe, certo? De subgrupos, portanto. E esses subgrupos vão dialogar entre eles, criando exatamente uma própria identidade, certo? Estabelecendo nesse campo, nesse local simbólico, valores, regras e normas. Ou seja, um código ético e moral. Bem, passando adiante essa ideia de campo, nós chegamos ao conceito de hábitos. E o que é hábitos? Bem, essa aqui, digamos, é a base do pensamento. Esse conceito é a base do pensamento de Pierre Bourdieu, em que ele vai dizer que hábitos nada mais é que uma corporificação das disposições socialmente adquiridas que levam os indivíduos a viver sua vida de modo similar aos outros membros de seu grupo de classe social. Então, peraí. Como que eu vou entender, como que eu vou pertencer a determinado grupo social? Determinado fração de classe social? Como que eu determino para mim que eu sou um professor? Como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu visualizei que eu deveria ser um professor em primeiro ponto? E como que hoje eu me vejo como pertencente desse grupo social? Ou seja, dentro de nós temos hábitos, que é exatamente a nossa capacidade individual de incorporação da estrutura. Nós vamos visualizar o mundo ao nosso redor, nós vamos buscar pertencer a algum grupo social. E isso vai acontecer de acordo com a nossa capacidade individual, certo? Basicamente, as nossas mentes, elas são subjetivas. Por quê? Por que subjetivas e não objetivas? Porque nós vemos o mundo de determinada maneira. Eu sem o óculos não enxergo nada. Eu com o óculos enxergo tudo. Mas não é uma explicação biológica que nós estamos dizendo. Por quê? Porque o Ricardo, com ou sem óculos, o Johan, com ou sem óculos, ele vai ver de maneira diferente de mim, de acordo com as experiências mundanas, de acordo com a sua própria racionalização com base no seu intelecto. Ou seja, cada um de nós tem uma capacidade individual de incorporação da estrutura social. Cada um de nós vai olhar subjetivamente, vai compreender subjetivamente e, portanto, vai interagir também subjetivamente com as estruturas e as instituições ao seu redor. Certo? O Johan, ele pode interagir de uma determinada maneira com os alunos dentro do curso do Barro Branco. O Ricardo, de outra maneira. Por quê? Porque as mentes são subjetivas.
porque a interação também é subjetiva. Ou seja, esse hábitos é exatamente a capacidade de cada um de nós de nos encaixar, de ser incorporado e de incorporar a estrutura social também. Porque nós vamos internalizar dentro de nós a estrutura, nós vamos internalizar dentro de nós a ética, a moral, o hábito, tudo de determinada sociedade que nós buscamos nos encaixar, e essa sociedade vai nos incorporar dentro dela. Esse grupo social vai nos incorporar dentro dele. Certo? Ou seja, é uma via de mão dupla. E aí, quando nós falamos de hábito, nós falamos exatamente, digamos, da incorporação a determinada estrutura, a determinada instituição social. Seja a família, seja a escola, seja ao grupo de oração, religião, seja sei lá, ao botequim do seu Vart. Cada um de nós vai pertencer, vai criar a ideia de pertencimento de acordo com a nossa capacidade de incorporar determinada estrutura, certo? Ou seja, nós adquirimos isso de acordo com a nossa vivência ao longo do tempo, certo? Bourdieu vai dizer que cada indivíduo é definido por um estilo de vida especial, o que nós chamamos de hábitos do grupo. E aí, esse hábitos se aproxima exatamente da definição da palavra hábito por si só, né? Costume. Por quê? Porque de acordo com o que nós visualizamos dentro do nosso próprio, dentro da própria dialética, dentro do nosso próprio diálogo de contraponto com as diferentes estruturas sociais, instituições sociais, nós criamos um hábito, e esse hábito vai ser determinado de acordo com o grupo que nós nos encontramos, nós nos encaixamos. Eu sou professor, então eu tenho um hábito específico, né? Eu tenho um estilo de vida específico. Eu acordo 6 horas da manhã, escovo o dente, sei lá, sento aqui, dou aula para vocês, depois vou lá, tenho que montar minha aula, tenho que corrigir minha prova. Enfim, é um hábito específico, um estilo de vida específico. E isso vai moldando não só no nosso cotidiano, não só no nosso hábito, do dia a dia, especificamente falando, mas também no modo de vida material que nós levamos, no modo de vida subjetivo que nós levamos. Isso engloba todas as esferas da nossa vida, seja linguístico, seja da oratória, cada grupo social vai ter um estilo de falar diferente. Se a gente visualiza, portanto, por exemplo, né, uma pessoa que segue essa vertente nova aí do trap, digamos, ele vai ter uma série de gírias que não vão ser as mesmas de um médico. Então, o estilo de vida é determinado de acordo com os hábitos do grupo, certo? De acordo com o grupo social no qual cada indivíduo se encaixa, certo? Segundo Bourdieu, esse hábitos, ele dá aos indivíduos um senso de seu lugar, único, porque o seu eu internalizado coincide perfeitamente com a estrutura de seu mundo externo. Ou seja, vai ser aquela velha ideia de pertencimento, de encaixe. Por quê? Porque você vai sentir você vai sentir que está no seu lugar. Por quê? O seu eu internalizado, a sua moral e a sua ética individual, seu olhar subjetivo vai estar exatamente de acordo com a estrutura do mundo externo, a estrutura exterior a você, que você se enquadra, o grupo social que você se encaixa. E é exatamente esse hábitos, essa capacidade do indivíduo de pertencer a algum grupo social, que vai dar a ele o senso, a ideia de pertencimento. Vamos entender isso mais a fundo com base nesse mapa conceitual que eu trouxe para vocês aí. Segundo Pierre Bourdieu, o hábitos é um conjunto de disposições sociais internalizadas individualmente que moldam as percepções, os sentimentos e as ações de uma pessoa. Ele é criado a partir da interação do eu individual,
da cultura do grupo e das instituições sociais, da família e da escola. Agir com base nessas disposições fortalece o hábitos do indivíduo e do grupo. O hábitos é reproduzido e evolui com o tempo através da interação do subconsciente de um indivíduo com as estruturas sociais que ele encontra. Ou seja, galera, basicamente é a ideia de que tanto a sociedade se desenvolve a partir do hábitos, né? Ou seja, das disposições sociais do indivíduo, quanto o indivíduo vai desenvolver isso, ou seja, vai reproduzir isso dentro do grupo social que ele se encaixa. E a gente visualiza dentro disso, dentro dessa ideia, né, a consolidação do pensamento do grupo dentro da própria sociedade e do indivíduo dentro do próprio grupo. Né? Vão formar, digamos, uma estrutura, uma superestrutura. E a gente chega ao conceito de capital, que vai finalizar essa abordagem, tanto do campo quanto do hábitos, formando uma grande esfera do pensamento de Bourdieu. Capital. O que é capital? E aí a gente vai se afastar, a gente vai visualizar um afastamento, um distanciamento da ideia de capital enquanto dinheiro, capital enquanto estrutura, enquanto algo financeiro mesmo. Para ele, o que é capital? Para Bourdieu, capital é um conjunto de recursos e poderes utilizáveis que determinada pessoa tem. Tem onde? Dentro da sociedade. Esse capital é o que promove a mobilidade social em uma sociedade estratificada. Então, nós visualizamos uma sociedade dividida em grupos, em classes. Classe social A, classe social B, classe social C, classe social D, classe social E, numa visão mais contemporânea. De Marx, burguesia e proletariado. Tem como o proletariado sair da condição de proletário e passar a ser burguês? Tem. Tem como a classe E deixar de ser classe E e passar a ser classe B, A? Tem. Como? A partir do capital, que é o conjunto de recursos e poderes utilizáveis que determinada pessoa tem dentro da sociedade. Como assim? Bem, Bourdieu vai criar diferentes tipos de capital, diferentes conceitos de uma mesma ideia, que são recursos e poderes. No primeiro ponto, ele vai estruturar o capital econômico. O que é capital econômico? E aí sim, nos aproxima daquela ideia da própria economia, né? De dinheiro ou de posse. Capital econômico são os recursos econômicos que determinada pessoa tem, como dinheiro ou as posses que ele tem. Né? Na grande maioria das vezes, segundo Bourdieu, esse capital econômico ele vai ser estruturado, ele vai ser conquistado a partir do trabalho. Então, é exatamente com base no trabalho que você vai conquistar esse capital econômico ao longo do tempo, te levando a se movimentar socialmente, ou seja, sair de uma determinada classe social e fazer parte de outra. Sair da classe social e partir para A. Bem, isso não necessariamente acontece através unicamente do dinheiro. Mas pode ser a partir do hábitos, a partir da internalização do eu. Você pode se sentir, com base no seu trabalho, com base nos seus recursos econômicos, pertencente a determinado grupo social, mesmo que você não pertença a ele. Ah, como assim? Bem, com base no seu trabalho, você pode ir lá conquistar bem material, e esse bem material ele vai internalizar dentro de você que você pertence a determinada classe social. Essa classe social, ela pode ou não te aceitar, mas de qualquer maneira você vai se ver pertencente dela. E a gente vai falar mais sobre isso logo menos. Em segundo ponto, nós temos o capital social, que são os recursos ligados a uma rede de contatos durável de relacionamentos. É o pertencimento a um grupo específico. Né? Como assim? É o famoso QI. Quem indica
Hoje em dia, nós temos a utilização, e ficou muito famoso, né, nos últimos tempos aí, nós utilizarmos conceitos americanos, ingleses, dentro da nossa linguagem brasileira, né? Nós conhecemos também como rede de contatos, o famoso hoje na nossa idade contemporânea, networking, é o número de pessoas que você tem, é o grupo que você tem, uma rede que você tem de contato, né? Bem, esse capital social vai ser a ideia de que você pode se mover socialmente em uma sociedade estratificada, ou que você pode adquirir recursos e poder também a partir exatamente desse network. Ou seja, quanto maior a rede de contatos, contatos importantes, duráveis, relacionamentos importantes que você tem, você vai conquistar mais poder dentro de determinada sociedade. Ou seja, hoje em dia, ter um networking é, em outras palavras, pertencer a um grupo, uma vez que você tem poder dentro da sociedade só por pertencer a determinado grupo social, só por ter determinado network, determinada rede de contatos, certo? Isso vai levar, digamos, a uma leitura até no mesmo contexto histórico que nós vemos no nosso querido Sérgio Buarque de Holanda, com a ideia do homem cordial. Você está fazendo um paralelo de Bourdieu com Sérgio Buarque de Holanda, é isso mesmo. Tá? Por quê? Porque Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, basicamente, que a nossa ação social, afetiva, ela vai ser visualizada exatamente na ideia de cordialidade do homem brasileiro, inclusive nós já trabalhamos, a ideia de cordialidade do homem brasileiro. E essa cordialidade, essa afetividade vai fazer com que as relações interpessoais dos brasileiros sejam afetivas, na sua grande maioria, mesmo que não sejam familiares, mesmo que não sejam afetivas de fato. Elas vão ser visíveis, elas vão ser travestidas de afetividade, de cordialidade, portanto, vão ser máscaras. Bem, isso vai levar a uma série de problemas dentro do Brasil, como a apropriação do público e o nepotismo, por exemplo. Bem, nepotismo esse que também pode promover a determinado indivíduo a mobilidade social. Nepotismo esse que vem através da afetividade na sua rede de contatos durável de relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles amigáveis, sejam eles de qualquer grupo social, de qualquer instituição social. Ou seja, o que Sérgio Buarque de Holanda fala para a gente lá, com a ideia da cordialidade, é uma leitura, digamos, desse capital social de Bourdieu. Ou seja, é o conjunto de poderes e recursos ligados a uma rede de contatos específica que determinado indivíduo tem, que vão ser utilizáveis para promover a mobilidade social. Bem, eu sou parente do prefeito, eu sou primo do prefeito. Eu vou falar com ele para que ele possa arrumar um lugarzinho para mim no gabinete dele lá, e eu vou sair de R$ 1.500 por mês. Não ignorar o capital econômico aqui. Eu vou pertencer a um grupo diferente, a partir do poder que eu tenho com essa rede de contatos. E aí o meu próprio eu vai internalizar esse grupo, a estrutura desse grupo, e esse grupo vai me, digamos, aceitar, vai me internalizar dentro dele também. E a gente vai criar, digamos, uma nova norma, uma nova estrutura com base na dialética. Bem, complexo, muito complexo, mas interessantíssimo. A gente pode visualizar isso que Bourdieu está falando na nossa sociedade atual, na nossa cara. Bem, em terceiro ponto, nós temos o capital cultural, que são os ativos sociais individuais, como a educação, a oratória, as vestimentas, o intelecto e entre outros.
sendo dividido em três. Então, nós vamos dividir essa ideia, esse conceito de capital cultural de Bourdieu, em três diferentes capitais culturais. Primeiro ponto, o capital cultural incorporado é composto pela singularidade do indivíduo. É uma leitura aproximadamente biológica que Bourdieu tem desse capital cultural. O que é isso? Bem, vai ser o próprio caráter, a própria personalidade do indivíduo que vai demonstrar, digamos, singularidades, vai demonstrar aspectos individuais que vão levar, digamos, à busca, que vão levar à mobilidade social. Esse capital cultural incorporado faz, portanto, parte do indivíduo. É, por exemplo, a própria boa oratória, é, por exemplo, a condição intelectual daquele indivíduo, uma vez que ele optou em vir a ser, ele optou a se tornar, portanto, eu quero me tornar presidente do Brasil, eu quero me tornar presidente da ONU, sei lá, grão-mestre da ONU, eu não sei se é grão, eu quero me tornar, enfim. Esse vir a ser que está dentro do indivíduo, que é singular de determinado indivíduo, leva ele a uma mobilidade social, quase como uma vontade de potência. Em segundo ponto, a gente tem a ideia de capital cultural objetivado, que é quando nós colocamos em prática, digamos, os nossos bens materiais como poder, como recurso para que nós possamos nos mover socialmente, certo? Ou seja, como que eu me demonstro como parte da elite do Brasil? Eu vou lá e compro uma Mercedes, um Volvo. E assim eu vou demonstrar, né, em objetos, objetivadamente, a partir dos bens materiais, que eu pertenço a determinado grupo social. Ou eu vou vestir determinada camiseta, lá. Ou eu vou comprar determinado livro, comprar um monte de livro que eu vou demonstrar ser um intelectual. Ou eu vou me vestir de determinada maneira. Basicamente, esse é o capital cultural objetivado. É o capital, ou seja, o recurso e o poder que você tem, determinada pessoa tem, e que é utilizado para a mobilidade social, que é composto pelos bens materiais. Ponto. Certo? E por último, em relação ao capital cultural, nós falamos do capital cultural institucionalizado, que é composto pelas qualificações acadêmicas. Então, determinada pessoa, ela vai poder adquirir, ela vai poder ter recursos e poderes utilizáveis para promover a mobilidade social através das qualificações acadêmicas. Até ontem, eu não tinha nada, eu não pertencia a um grupo específico, amanhã eu me formo em medicina e eu pertenço a outra classe social, a outro grupo social. Amanhã eu me formo em história e pertenço a outro grupo social, a outra classe social. Amanhã eu me formo em odontologia, eu sou mestre, doutor, portanto eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu sou PhD, eu tenho uma qualificação acadêmica que me põe em um grupo social específico, que me difere das outras pessoas de acordo com o meu poder acadêmico. Bem, esse é o capital cultural institucionalizado, vem das instituições. E por último, o capital simbólico, que é um conjunto de rituais e etiquetas ligados à honra. Basicamente, é o poder conquistado de acordo com a sua influência dentro da sociedade, de acordo com os rituais dessa sociedade. É um capital simbólico, exatamente porque ele simboliza o poder que aquela determinada pessoa tem dentro da sociedade e que possibilita, dá o poder, portanto, a essa pessoa a se mover socialmente em uma sociedade estratificada. Ou seja, basicamente, essa ideia de capital nada mais é que, literalmente, uma leitura da dominação e do poder por si só, que os seres humanos englobam e são englobados dentro desse contexto social a partir do seu
pensamento e a partir do seu, da sua visualização frente a essa sociedade. Bem, a gente está chegando ao finzinho aí, né? Nós podemos concluir, então, que o pensamento de Pierre Bourdieu, ele engloba todo o contexto social mundano, todos os grupos, instituições e ordens sociais, e ele nos traz à tona um diálogo, portanto, entre os sociólogos clássicos, inclusive, uma mescla, digamos, uma leitura, pensamento único, heterogêneo, que vai englobar e vai dialogar entre esses sociólogos clássicos, entre o pensamento de Durkheim, Marx, Weber e afins. E que é importantíssimo para a gente analisar e para a gente entender nossa sociedade atual, inclusive. Uma vez que ela traz à tona a grande maioria desses problemas que nós podemos visualizar e a grande maioria desses problemas que Bourdieu nos mostra. E esse pensamento de Bourdieu, inclusive, pode ser utilizado para quem desejar, para quem quiser, interessantíssimo, para abordar qualquer problema, qualquer proposta de redação que vocês possam vir a ter no futuro, assim como aquele pensamento que nós abordamos de Foucault, por exemplo. Importantíssimo. Galera, vocês têm alguma dúvida aí? Tudo bem? Ricardo? Tranquilo. Tranquilo? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje aí. E a gente continua na semana que vem com o Gramsci ou Chomsky, que eu não lembro agora, acho que é Antônio Gramsci. Beleza. Beleza? Beijo, coração. Até